Um grande abraço a você, torcedor. O Cidade Esportes está começando nesse mês de junho, quase a metade do ano. Um grande abraço a você. O Cidade Esportes que ele é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade, com as imagens da competência do corintiano Gino, de cabeça quente. O Corinthians não é mais aquele dos últimos anos. Está se desfacelando a equipe do Corinthians. Na ilha de edição, a outra corintiana, loiríssima Paola Chamarela, que aposta no Corinthians. E na direção geral, da competência do diretor executivo Rodrigo Leal. Bom, pois é, aqui nos nossos estúdios, mais uma vez a competência do santista Antônio Marques, que está conosco mais uma vez no Cidade Esportes. E no programa de hoje, uma parte dele vai ser destinado à trilha. O Cirão Trilheiro está por aqui conosco, já ao nosso lado, as imagens para você, vestindo uma camisa bonita. Vamos repercutir um pouco mais relacionado a esse trabalho que é desenvolvido aqui na cidade de Jacareí, num programa especial. Bom, Marcos, dentre tantos assuntos, trilha, futebol, campeonato brasileiro, basquetebol, futsal, enfim, e o Taubaté no acesso, e o Jacareí que disputa ou não no ano que vem o campeonato da segunda divisão de profissionais. Um grande abraço. Um abraço, Luiz, um abraço à minha TV Cidade. Você sabe que certa gente que trabalha na imprensa tem que estar sempre informando o que está acontecendo. Então, a gente tem uma informação aí que o Jacareí, um fala que o Jacareí pagou a taxa para poder pedir licença na Federação Paulista de Futebol. Outros diretores, outras pessoas também falam que não pagou. E tem um detalhe importante nessa situação, viu, Luiz? Porque se não pagar essa taxa, o ano que vem, se eu já quiser retornar a disputar o campeonato, tem que pagar uma taxa muito grande lá na federação, de R$800 mil para poder voltar o time de novo. Então a gente gostaria de saber muito bem aí se realmente essa taxa, que é pequena, foi paga na federação para poder o Jacareí ficar de licença até o ano que vem. Ô Ciro, pegando carona aí nisso que o Marcos comentou há poucos instantes, antes de nós entrarmos na sua área específica, que é trilha, né? Uma trilha importante na cidade de Jacareí. Você acompanhou o Jacareí há muito tempo, né? Essa fase que o Jacareí vive hoje, esperava, na sua opinião, você esperava que o time chegasse a essa situação ou não? Olha, Luiz, bom dia a todos. Eu acho que eu tenho uma opinião própria, porque já começou errado quando tentaram montar o campo, né? Um campo próprio. Né? Você deve estar lembrado daquela época de, acho que 89, quando nós subimos, né? 88 foi quando o time subiu, foi vendido campeão. Aqueles títulos, aí deu aquele problema. Aí começou, então, eu acredito que muitas pessoas vieram e falaram, e não conseguiram nada, e o time foi abaixando, até chegou nesse ponto que hoje estamos tentando saber por que realmente não está tendo essa volta para nossa cidade, né? É verdade. E o Marcos citou uma coisa importante, Marcos. Se o time estava com problemas para fazer as reformas no estádio e a Prefeitura Municipal de Jacareí tomou o estádio de volta por força da lei ou de contratual, isso mostra, na verdade, que o Jacareí não tem dinheiro realmente para pagar alguma taxa. E se tivesse, agora ela foi paga ou não, mas a pergunta, teria o verbo no futuro do pretérito? O Jacareí teria dinheiro para pagar essa taxa? Essa é uma das perguntas que podemos até fazer aos dirigentes que estão nos acompanhando. Porque você falou, se não voltar, vai ter que pagar R$800 mil. Essa taxa deve ser menor. Se não tiver essa taxa que pede licença pago, o ano que vem, se ele quiser voltar, ele tem que pagar uma taxa maior para poder a inscrição de novo do time lá na federação. Isso aí gira em torno de R$800 mil. Agora, você vê, o Jaca foi fundado em 1980. Isso. Nós estamos em 2015. Já fazem aí 35 anos. Ok? Então, 34 anos já que ele disputou o campeonato. Agora, no 2015, já que saiu fora do campeonato, pediu licença. Agora, vamos ver se essa licença realmente foi pedida, se algum diretor do Jacareí sabe que praticamente pagou essa saída do Jacareí, que ligue pra gente, que fala pra gente, vai poder falar aqui no ar. Mas até o momento a gente não está sabendo de nada. Um fala que pagou, outro fala que não pagou. Se não pagou, a situação vai ficar difícil, né? É verdade. Mesmo porque a gente tenta alguns contatos com os diretores do Jacareí, com exceção do Dr. Luiz de Oliveira, que se nós ao convidá-lo, com certeza, ele vai comparecer aqui no Cidade Esportes. Eu acho que ele até tem essa informação, né, Marcos? O Dr. Luiz de Oliveira deve ter essa informação. O Dr. Luiz de Oliveira tem essa informação, porque ele faz parte do conselho. Tem essa informação, se realmente pagou. Não é que a gente está torcendo contra o Jaque. Não. A gente está torcendo a favor do Jaque. A gente quer que pague essa taxa para o Jaque poder ficar livre no ano que vem, ele poder voltar. É verdade. Bom, deixa eu aproveitar o Ciro Trilheiro. Ciro Trilheiro, né? É trilha mesmo, né, Ciro? Aliás, você vê aqui mais ou menos um mês, você apareceu aqui no Cidade Esportes,
e comentava sobre um evento que estava para acontecer em abril, no dia 26, aqui no Bandeira Branca. Esse evento, ele foi realizado, Ciro? Sim, Ulisses, foi um sucesso, né? O asilo Amor e Caridade, que você conhece aqui na Zé Bento, né? Central, né? Nós conseguimos arrecadar 700 quilos de alimentos, né? Entre arroz e feijão, essas coisas. E conseguimos também reunir umas 180 motos, né? Naquele rancho do Mauro lá. Então foi uma festa, teve almoço. Então teve bastante pessoas que vieram de outras cidades. Então acompanhou com nós lá. Foi uma festa bacana e Deus abençoa. Conseguimos fazer essa alimentação chegar até as mãos do pessoal que precisava lá no asilo. Marcos? A gente vê aí o Cirão como ele batalhador, trabalhador, negócio de moto é com ele mesmo, sabe tudo. A gente quer saber o seguinte, aqui em Jacareí, tem muitos adeptos aí, Boa a pergunta. Trilha é importante aqui para Jacareí, como é que você está trabalhando, está vendo isso? Temos sim, Marcos. Então, inclusive, hoje nós podemos contar com mais ou menos, só de Jacareí, mais de 120 pessoas, né? Que vai todo domingo, se reúne, faz uma equipe, vai para fora, né? Então, hoje nós estamos com um pessoal até razoavelmente bem. Agora, Ciro, a trilha, ela é mais lazer do que competição? Como é que se separa uma coisa da outra? A premiação, esses tipos de eventos, como é que eles são realizados? Você falou há poucos instantes, a arrecadação de alimentos já para o Asilo Amor e Caridade aqui da cidade de Jacareí. Mas há uma competição ou somente é um lazer e isso gera esses alimentos que você falou há poucos instantes? Não, veja bem, Luiz, é só nós fizemos esse, né? Pretendemos fazer mais eventos desse sentido aí, arrecadando fundos, alguma coisa assim, mas só alimento. E a gente também tem esse mais como lazer, não como competição. É um lazer que a gente pega outras pessoas nas viagens para outra cidade, participa com outras pessoas de outra cidade, mas é mais um lazer mesmo, uma pessoa que gosta mesmo de adrenalina, acelerar mesmo, isso aí é mais ou menos por aí. Ô Marcos, ele está com 2 brindes aqui, o Ciro Trilheiro, que está aqui no Cidade Esportes, e a partir do programa de hoje, e nos outros programas também, nós vamos fazer algumas enquetes aqui, em que o nosso assinante da NET, do canal 9 ou do canal 95, ele vai poder participar. O Ciro tem uma camiseta aí Não, primeiro ele tem aqui um boné. Isso. É um boné, inclusive, da Red Bull, boné bonito de marca. Tem até o símbolo aqui, ó. É original mesmo, hein? Pois, nós vamos ter a camiseta também, aqui, né? Esse é o boné, olha que bonito, ó. Vou colocar o boné aqui. Rapaz, beleza de boné, hein? Esse boné, muito lindo. E também, Ciro, vamos mostrar. Essa camiseta é uma camiseta do Currupira, essa trilha que a gente faz, né? Então, que é muito tradicional na cidade, né? Trilha aqui, do Currupira. Isso. Você está vendo? Olha que bonito. Aí, eu tampei a minha visão aí. Essa camiseta bonita, tá? Essa aqui, Ciro, você conseguiu em São Bento, Sapucaí? É isso. Inclusive, doaram para Ciro Motos, né? E eu estou aí, atrás de Ciro Motos. Certo. E eu vou também estar sorteando para os nossos... Porque a Ciro Motos também está envolvida nesses eventos também, né? A gente está envolvido assim porque a gente gosta, então tipo o quartel-general seria dentro da minha loja, né? Onde que a gente põe o pessoal que já esteve lá, você viu as fotos, né? Lá é o quartel-general. É o quartel-general. É interessante. O evento aconteceu no dia 26 de abril. Isto. Lá no... Rancho do Mauro, né? No Bom Jesus. Rancho Bandeira do Mauro, Branca. 26 de abril. Então você guarda bem essas informações aí que nós passamos para você, que se você quiser ganhar o boné e a camiseta, aliás, os brindes que a TV Cidade, aqui ao lado do Cirão Trilheiro, vai presentear você, os 2 brindes vão junto, um boné para um ou a camiseta para outro? Não, vamos dar os 2 para uma pessoa só, né? Quer dizer que os 2 serão beneficiados. Isso. Então tá. Então nós, grava aí que no segundo bloco nós vamos voltar a falar com relacionado a esse sorteio. Bom, a trilha, nós vamos voltar a falar mais de trilha. Apenas uma observação, Marcos. Você gosta de trilha, Marcos? Sim ou não? Como é que é? Você gosta de trilha ou não? Gosto. Eu gosto de ver, gosto de assistir. Não gosto de participar porque faz muito tempo que a gente não anda de moto mais. Mas eu gosto, é muito bonito. Agora, eu queria perguntar aqui pro Cirão. Ô Ciro, como é que faz para participar? O cara tem que ter aí uma moto da cilindrada, tem alguma cilindrada para poder participar? Isso. Como é que é o tipo de moto que o cara pode entrar para participar aí da trilha? Não, veja bem, não tem assim uma especificação de moto, né? Você tem que ter vontade de ir, né? Se mais informação quiser passar na loja, a gente está falando como é que faz, mas a moto, ter o equipamento, né? Mas a moto ela é específica para trilha, né? Não é específica. Algumas modificações na moto, Se né? eu tiver uma Honda comum, eu posso participar da trilha? É uma 125, sim, mas tem que ser uma moto cross, né? Uma moto que seja mais alta, com paralama mais alto. Você pode fazer algumas adaptações com
quanto pneu, relação a essas coisas, já vai para o mato. Agora você pega uma trilha, você tem mato, você tem lama, você tem algumas partes que são acidentadas em razão do próprio terreno que você está andando com a moto. Então, isso não interfere na qualidade da moto depois que você participa, o desgaste dela. Porque às vezes as pessoas usam a moto para trabalhar. Se ela for na trilha, isso não vai danificar a moto? Isso pode acontecer. Então ele tem que ter uma moto que talvez não precise de documento, só com um documento vencido, que ele só vai andar no mato, né? Okay. Ele vai usar específico para aquilo, porque judia e o custo para você ter a manutenção é bem alta, viu? Para você poder estar mantendo ela no dia a dia, né? Para você andar no meio do mato. Legal. Bom, mais assuntos de trilha para você daqui a pouco no Cidade Esportes com o trilho. Vamos destacar agora o futsal masculino de São José dos Campos, que está disputando a Liga Nacional. Essa equipe que vinha de vários empates, cerca de 7 ou 8 empates, conseguiu no final de maio, começo de junho, 2 resultados expressivos. O São José teve uma vitória no último sábado, jogando aqui no Tênis Clube, aí depois conseguiu vencer, nesse último final de semana, o vice-líder da competição, que é o está falhando aqui. O time do Rio Grande do Sul venceu pelo placar de 3-0. Antônio Marques, o futsal de São José dos Campos, ele mantém uma qualidade pelo investimento. Não, o time pelo investimento, o time é bom, conseguiu 2 grandes resultados, você viu que uma vitória importante fora de casa. Guarapuava, viu, Antônio Isso, Marques? Guarapuava. É difícil falar, hein? Guarapuava. Exatamente. E lá fácil, no Rio Grande do Sul, você vê aí depois que montou o resultado foi em São José dos Campos mesmo, tá? Foi em São José dos os dois Campos, resultados então, Guarapuava foi na última segunda-feira, dia 1º, e no último final de semana venceu o outro adversário. Mas o dia foi um grande resultado. Foi. Um grande resultado porque o time vinha só empatando. Sim. Conseguiu aí 6 ou 7 empates aí, conseguiu, e depois conseguiu 2 vitórias consecutivas. Significa que o time está subindo, só que o time de São José é um bom time, hein? Um bom time para o futebol de salão, futsal, que a gente costuma falar, mas é um grande time, conseguiu grandes resultados. E um detalhe, a equipe do São José Futsal, que está disputando a Liga Nacional, está na 8ª colocação, está no grupo de classificação para a próxima fase, e na quinta-feira, dia 4, que é o feriado nacional, joga de novo dentro de casa e vai receber o Minas a partir das 6h30 da noite. Jogo importante, será o 3º consecutivo dessa equipe em casa. Se conseguir vencer, já consegue a classificação antecipada à próxima fase da competição. Ciro, você tem acompanhado o futsal? Você gosta desse esporte? Gosto muito de futebol, né? Inclusive o futsal também gosto, né? Mas e acompanho, né? Não cheguei a jogar, não, futsal não. O seu forte, futebol, na verdade, seria justamente moto mesmo, né? A trilha ela surgiu, porque o Ciro se identificou na época da Philips em organizar e administrar uma ADC. Depois ele passou a promover competições na antiga Philips, que fechou aqui em São José dos Campos. A especialidade sua, naquela época, foi administrar o futebol. Isso, eu fui 2 vezes presidente do clube, né? Na antiga Philips, né? Depois LG Philips. E fiz, como você acompanhou, você com o Marcos, tivemos bons resultados, né? Em termos de futebol, de administração. Logo em seguida, acabou meu mandato, entrou outras pessoas lá e enfim, a fábrica fechou, né? E acabou a DC, que é uma grande perda para São José dos Campos e para o esporte de lá também, né? Pois é, Marcos. Ô Ciro, a gente sabe que o fechamento da Philips, o fechamento da Kodak, muitas fábricas que fecharam aqui no Vale do Paraíba, isso atrapalhou bastante o esporte, principalmente aqui no Vale, né? Trabalhamos bastante, inclusive tinha, né, uma Embraer forte, até ainda é Johnson, né? Então, em Jacareí várias pararam, e também né? tinha, e também naquela época eu tinha escolinha de futebol, né? E ainda fiz um projeto também para tirar as crianças da sua aqui em Jacareí. Estava indo bem, né? Essa década foi de 80, Ciro? Você foi em 2000 em 2000, né? Vocês lembram qual era o governo que estava em exercício nesse país? Era Fernando Henrique Cardoso? Ou não sei se eu não me lembro agora. Olha, a gente, ele falou aí da ADC da GM. Pô, a DC da GM era muito forte, muitos times vinham jogar ali, time grande vinha jogar ali na DC da GM. Agora deu uma parada, deu uma quebrada lá na GM e a situação ficou meio difícil, principalmente do esporte. É interessante, quando eu me referi ao governo da época, porque quando você tem um governo no país, praticamente ele interfere em tudo. Hoje você tem uma recessão muito forte, especificamente aqui no Vale do Paraíba, com demissões, com juros altos
e as próprias ADCs elas estão desaparecendo. Nós vamos fazer o seguinte, o Cidade Esportes vai fazer uma pausa e na sequência nós voltamos com muito mais informações. O Cidade Esportes está de volta. Marcos, tem Guarapuava mais aí ou não? Um nominho difícil que me pegou. Me pegou na contramão. Que braçada que eu dei aqui para falar o nome desse time que jogou com o São José, não? É uma pequena enroscada. Então, a gente entende bem aí, Luiz, que Guarapuava é uma cidade muito importante. É uma cidade que você vê que muitas pessoas conhecem e é uma cidade muito legal. Com certeza vou fazer uma visita por lá, visitar as pessoas que lá residem, para tentar falar melhor o nome dessa cidade que perdeu para São José. Ô Marcos, no retorno do segundo bloco, Donizete esteve aqui, mas como você manda alô para alguns comerciantes aqui da cidade de Jacareí? E é verdade, eu vou falar uma coisa para você. Tem vários estabelecimentos comerciais aqui da cidade de Jacareí que eles acompanham a NET e especificamente o programa Cidade Esportes. Você quer começar com os seus alôs ou não? Aproveitar e mandar um alô aí pro Tenente Brugnoli, grande Tenente Brugnoli, da Polícia Militar. O Carretone também, que é o gerente lá da Caixa Econômica Federal ali na Lúcio Mal, também grande amigo da gente, está sempre passando ali no meu comércio, conversando comigo lá e batendo aquele papo. Agora, um detalhe importante aí, Luiz, é lá na Nilo Máximo, o posto de gasolina de Nilo Máximo 7 Estrelas também. Acompanha a Cidade Esportes? Acompanha a Cidade Esportes, cheguei lá para dar uma olhada no meu carro lá e tal, e estava vendo o programa lá, muito bacana. Eles não perguntaram se você participa do Cidade Esportes, porque quando eles nos encontram... Não, o cara já reconheceu, aquele viu lá, o Antônio Marcos aí já reconheceu. Uma pessoa simples como o Antônio Marcos, mas é você mesmo, não é? Posso apertar o seu braço, beliscar. Exatamente. Tal. Muito bem, mas eu quero lembrar uma pessoa sensacional que mora aqui no Parque Santo Antônio. Ele tem um comércio na Rua dos Antúrios, não Antúrio, Rua dos Antúrios, né, nome de flor, no Parque Santo Antônio. O Massal, palmeirense, da mercearia do Massal, que tem acompanhado o Cidade Esportes. Uma pessoa muito simpática, por sinal, muito simples, ele que vibrou com a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians nesse final de semana. Quero abraçar também a dupla Batman e Robin, o Pedro Mota Júnior e o Pedro Mota da Autoescola Estrela, que tem acompanhado o Cidade Esportes. Outra pessoa também que tem acompanhado é a Dona Lourdes, que mora ali no Parque Itamaraty, que é a mãe do Paulinho, que é a mãe do Nino, aqui do Centro Óptico da cidade de Jacareí, que tem acompanhado o Cidade Esportes. E por falar nos dois, eu quero lembrar que o Real Vale do Sol vem disputando o campeonato da ACAF em São José dos Campos, e o Porto, que também vem disputando o campeonato em São José dos Campos. Detalhe, quem está comandando a equipe do Porto é o Paulo. E o Paulo, em 3 jogos até agora realizados pelo campeonato da CAF, o Porto, com 2 vitórias e um empate, lidera a competição. O Nino, que é o irmão dele, ali do Centro Óptico também, ele está comandando o Real Vale do Sol. O Real Vale do Sol perdeu um jogo e ganhou 2. Imaginem vocês dois, os 2 irmãos disputando a final dessa competição. Como é que vai ficar o coração da Dona Lourdes, que está acompanhando o Cidade Esportes, Marcos? Vai sofrer bastante, porque ela não sabe para quem ela vai torcer, se é para um ou para o outro. Quem vai conseguir a vitória lá, ela vai ficar contente porque é tudo filho dela. Agora, o Vale do Sol é um time perigoso, um time forte, um time que lá no futebol amador São José dos Campos tem uma boa representação, um time que todo mundo fala nele, não sei, tem uma torcida muito grande. Agora, só uma correção aqui, Luiz. Eu falei aí o Carretone lá da Caixa Econômica Federal, o importante é que ele mora em São José dos Campos, ele vê o programa nosso lá em São José dos Campos. É porque chega em São José dos Campos. O pessoal da praça de atendimento da prefeitura daqui de Jacareí também, o pessoal que está dando entrada no seu requerimento para requerer alguma informação da prefeitura, também tem acompanhado o nosso programa. Outra coisa importante, a gente não pode esquecer, a gente não vai lembrar aqui o nome dos vereadores e dos assessores. Eu sempre tenho encontrado o Marquinhos, que é o assessor do vereador Itamar, ele sempre fala, Luiz, eu sempre acompanho o seu Cidade Esportes e você não manda um alô. O Pascoal São Paulino também, é outro que também tem uma audiência muito grande. Eu quero lembrar aqui do seu Paulo, da MDA Restaurante, ele inclusive está convidando a gente aqui para almoçar lá no MDA, que fica ali numa região central daqui de Jacareí, para a gente comparecer por lá, que ele vai bancar o nosso almoço, viu, Antônio Marcos? Só que ele esqueceu que eu como muito, viu? Vai dar um prejuízo tremendo. Principalmente a nós dois, né? Não, a dupla, né? Mas, ô Ciro, a gente deixou você falar, rapaz. Não, fica à vontade. Não vai mandar alô para ninguém? Nós temos que mandar um alô lá pro pessoal da Omni, né? O Daniel, o Serginho lá,
Ou então é uma pessoa que tem que estar na minha empresa comigo lá, a gente trabalha junto e pode precisar de uma força deles, está à disposição. Nós vamos precisar dessa força, você vê se ele banca o Cidade Esporte, fica legal. Isso. O Brás do Depósito Barão também é ter acompanhado. O Brás falou, eu tenho Sky, mas será que os meus amigos vão falar de mim se você comentar no programa? Eu falei, Brás, faz um investimento com a gente lá na propaganda que você vai ganhar. O Brás pai. também é técnico de futsal, hein? O Brás? É, o técnico de futsal. Ah, é. Então, mas você tem uma série de pessoas que têm acompanhado o Cidade Esportes. Bom, eu tenho mais informações por aqui. Antes do Ciro falar mais alguma coisa relacionada às trilhas, eu acho que a gente pode agora, Ciro, no bloco anterior, o Ciro, a gente falou, nós temos duas informações importantes. Duas delas, aonde aconteceu a última trilha aqui na cidade de Jacareí. Nós falamos no bloco anterior, o local que foi realizado, o bairro. E a data desse evento. Agora eu queria que você, de novo, mostrasse os dois brindes, Ciro. Está por aí? Está aqui na mão. Vamos lá, mostra aí para o bonezinho, o boné oficialzinho, né? da Red Bull. Que dá uma Aqui é o boné da Red Bull. Aí pode mostrar. E tem também aqui a camiseta, que é bem cobiçado pelo pessoal, né? Do Currupira lá. Só a Ciro Motos levanta tem, essa né? camisa aqui. Isso. Só a Ciro Motos tem. Então, essa aqui eu também estarei sorteando para o pessoal. Hein? Tá. Aqui na 3. E agora, aí, beleza. Ok, isso. Sobe um pouco. Tá, agora tá ótimo. Pronto. Então tá aí a trilha. Oi, vai falando. Quem for sorteado leva os 2 prêmios? Beleza. Isso, agora leva os 2 prêmios. Agora aqui você tem também o boné do Red Bull. Isso, o bonezinho da Red Bull. Pra caramba, hein? Ok. Esse aqui é o oficial, né? Então, muito bacana. bem. Ótimo. 2 perguntas. Onde aconteceu essa trilha no mês de abril? Onde o local? E a data. E a data. Aí você vai fazer o seguinte. A foto nossa vai estar no Facebook da TV Cidade de Jacareí. Então você vai entrar no Facebook da TV Cidade e lá no Facebook vai aparecer a nossa foto desse programa. O que você vai fazer? Você vai compartilhar a foto nossa desse programa. Você compartilhando, automaticamente você vai estar concorrendo ao sorteio no próximo programa desses 2 brindes aí do Cidade Esportes. Bom, esses seriam os caminhos mais interessantes, né, Ciro? Legal. Mais fácil. Seria mais fácil, seriam esses caminhos, né? Bacana mesmo. Então tá bom. Então tá dado o recado. Você pode compartilhar, então, a foto desse programa do Cidade Esportes, que você vai estar concorrendo a esses 2 brindes. Bom, Ciro, há uma pessoa de São José dos Campos, inclusive vai comparecer aqui no Cidade Esportes, que está num evento diferente. Que evento é esse? Quem é essa pessoa? Tem um Veloterra, né? Que o Veloterra não é mais... simplesmente um motocross que não tem Veloterra, como é que seria isso? Ele tem um sentido, né? Sentido de ser roda, mas embaixo, não com rampas, né? Com você pular, nada. É um Veloterra e velocidade, né? E tem uma atleta de São José dos Campos que está muito bem, a Edna. Edna da Trife, né? Mandar um abraço pro Té lá, o pessoal lá, que ela é da categoria feminina e é uma promessa nesse Veloterra para São José dos Campos, né? Um atleta está destacando, várias competições está fazendo e está se destacando. Então dá um alô para eles lá que em breve estará com nós aqui para dar mais informação para a gente sobre ela. Cirão, vamos pensar que eu tenho uma moto aí que eu posso participar da trilha. Como que eu faço para entrar em contato com vocês para eu poder participar da próxima trilha que vocês vão fazer? Então, Marcos, bacana pergunta, viu? A gente está lá na disposição na loja, lá, né? O dia inteiro, que não faz trabalho, fica lá na loja. E o próximo nosso vai ser no feriado agora. Quem tiver a fim de participar, né? Vamos fazer uma trilha dos amigos. Seria dia 4? Isso, seria dia 4 agora, né? Estaremos fazendo em Santa Branca, né? Quem quiser mais informação, ir na loja, ou procurar a gente lá, né? Na loja, a gente estará já informando o horário que vai sair daqui de Jacareí, para a gente estar fazendo esse trilhão em Santa Branca. Mais uma vez, esse evento vai ser beneficente? Não, esse vai ser só um encontro de amigos, né? E para fazer um passeio lá, na cidade de Santa Branca. E vamos ter mais eventos beneficentes, né? Já estamos bolando o próximo para vir aí. E em breve estaremos divulgando aí para quem será, como será feito. Estaremos divulgando. Quando termina, tem alguma festinha, não? Sim, quando o terceiro tempo deve ser bom. O terceiro tempo é um churrasco, para quem bebe a sua cerveja, eu que bebo só refrigerante, né? Fico só numa cerveja sem álcool, refrigerante. Mas tem sim, depois a gente reúne o pessoal todo nosso e fazer o nosso terceiro tempo, que é um pouco parecido com o de futebol. Legal. Bom, vou dar o Luiz que ele vai, tá? Eu vou. Marcos, em 1 minuto nós vamos resumir aqui algumas informações do Vale do Paraíba. O basquetebol de São José dos Campos, que disputou o NBB 7,
deve sofrer uma queda de receita de investimento em 2016. A Prefeitura deve orçar em torno de 1,5 milhão em investimento no basquetebol de São José dos Campos. Ele que chegava a 3,5 milhões, a equipe deve sofrer com isso. Inclusive, eu consegui ver uma entrevista do técnico do time de basquete. Ele praticamente falou que muitos jogadores vão embora. Com certeza. Muitos jogadores vão deixar o time do São José, vai ficar aí um time aí praticamente talvez pior do que o time do Jacareí. Agora, principalmente, porque vão sair muitos jogadores da equipe de basquete de São José dos Campos. É uma pena, né? Porque a gente sabe que o time é bom, o time tem condições e acontece isso aí. Muito bem. Bom, não deu um minuto, mas no próximo programa nós vamos falar muito mais das competições aqui da região. O seu Cidade Esportes fica por aqui. Um grande abraço a todos. Fique com Deus e até um próximo Cidade Esportes.